Então, muito bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença connosco aqui hoje. Eu, Rui Alexandre, aqui a partir do escritório de Oeiras, os meus colegas Ricardo Braz e Diogo Pinto a partir do escritório de Gaia. Bom dia, Ricardo, Diogo, tudo bem? Olá, em cima? Bom dia. Como é que andou o tempo aí por Gaia? Portanto, aqui embaixo está um dia luminoso, pá, cheio de sol. E vocês? Hoje também já choveu, mas neste momento está melhor. Ótimo. Muito bem, então o que é que nós tínhamos aqui para vocês hoje? Como sabem, nós retomamos a nossa série de eventos presenciais de lançamento das novidades do SolidWorks 2024, fizemos agora durante o mês de novembro. Fizemos 4 eventos, tivemos em Oeiras, no Porto, em Paredes e também em Aveiro. Penso que tivemos mais de 160, 170 pessoas, portanto, no total dos 4 eventos. Foram excelentes, muito participados. Gostámos muito de voltar a estar com todos vocês de forma presencial. No entanto, sabemos que há pessoas, por diversas razões, não puderam estar presentes, portanto, por isso não quisemos também de deixar, através desta via digital, apresentar, eu não diria tudo aquilo que nós mostramos, digamos, de forma presencial, porque tínhamos uma agenda de 2 horas e nós hoje não vamos tentar, digamos, ocupar 2 horas de tempo, vamos tentar ser um bocadinho mais resumidos e ir diretamente àquilo que vocês penso que terão mais interesse, que são efetivamente as novidades técnicas do 2024, em particular do SolidWorks, embora depois também vamos, no fim, chamar a atenção para algo muito especial que saiu agora e que está disponível também para todos os clientes SolidWorks. Por isso, sem mais delongas e demoras, para iniciarmos esta... Não sei se vocês estão a ver um barulho esquisito, eu estou pelo menos aqui no meu lado. Eu também. Qualquer coisa do edifício, espero que não seja um alarme de incêndio, mas pronto, seguimos e eu já me ponho em mute para não estar aqui a perturbar com este barulho. Dizia eu que vamos então já começar com aquilo que nós achamos que são as 15 novidades técnicas mais interessantes para a generalidade dos utilizadores de SolidWorks. E por isso, Ricardo e Diogo, ponham aí o nosso show on the road, vamos embora, está na altura de ver o SolidWorks a funcionar. Vamos diretamente já para demos. Isto hoje é mesmo para ser direto ao assunto. É mesmo isso. Portanto, antes de mais vou só introduzir aqui o modelo que vamos utilizar que vai servir de base para apresentar as novidades desta versão 2024, mas antes disso, só referir aqui alguma dúvida que vocês tenham, alguma curiosidade, alguma necessidade que sintam durante o webinar. Portanto, não tenham problema nenhum de colocar nas questões, no chat. Portanto, depois, no final, teremos aqui abertura para responder às vossas questões e para esclarecer, portanto, tudo o que for aparecendo até lá, ok? Portanto, novidades do SolidWorks 2024. Então, vamos começar aqui utilizando os modelos desta empresa, da Bowhead, portanto, uma empresa que se dedica a criar estes veículos, portanto, estas bicicletas para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, é um projeto bastante interessante que eles têm e que se juntaram este ano aqui à SolidWorks para, portanto, ou facultaram os modelos para conseguirmos apresentar as novidades, portanto, bastante interessantes que temos aqui este ano, ok? E vamos arrancar diretamente para aí, vamos arrancar diretamente para o SolidWorks, portanto, é para isso que vocês estão aqui hoje, portanto, e vamos ver que novidades é que nós temos ao nível do SolidWorks 2024. Portanto, começando aqui pelas novidades ao nível de peças e operações. Portanto, temos aqui uma funcionalidade bastante interessante que diz respeito ao bounding box. Portanto, nós já tínhamos aqui a possibilidade de criar uma bounding box para todo o tipo de peças. Este ano temos a vantagem de poder criar uma bounding box cilíndrica, portanto, para peças que são obtidas por torno, por exemplo, ok? Portanto, e podemos criar aqui uma bounding box cilíndrica, ok? O formato da própria bounding box, portanto, neste caso já não é um prisma retangular, mas sim um prisma cilíndrico e, por consequência, também
Então, as propriedades da bounding box, então elas são aqui apresentadas, são criadas e são apresentadas, também elas com dimensões cilíndricas, portanto, diâmetro, altura e volume. Okay? Algo que já era bastante pedido há muito tempo, é bastante importante para sabermos quais são as dimensões do nosso ponto de partida antes de conseguirmos tornear a peça. Ok? Desculpa. Portanto, mais. Temos também este ano a possibilidade de. Nós já tínhamos a possibilidade de criar padrões, portanto, isto aqui não é novidade. Eu vou criar aqui um padrão desta operação de furação. Okay? Portanto, qual é que é a novidade deste ano? Se nós tivéssemos a necessidade de criar um padrão para um lado e depois reproduzi-lo para o lado inverso, o que nós tínhamos que fazer anteriormente era efetivamente definir aqui uma segunda direção e voltar a introduzir todos os parâmetros. Este ano, este processo está bastante simplificado porque temos a possibilidade de criar um padrão linear simétrico. Okay? Portanto, clicando simplesmente aqui na opção de simetria, o padrão é reproduzido para o lado inverso, portanto, e numa única operação temos aqui esta operação de corte reproduzida para um lado, portanto, e copiada para o lado inverso. Ok? Portanto, temos ainda mais novidades ao nível de peças e operações. E para isso vou utilizar aqui um outro modelo. Ok? E, portanto, vamos começar aqui editando este sketch aqui nesta peça. Okay? E vou criar aqui um retângulo. Okay? Portanto, vou inserir cotas neste retângulo e para isso este ano basta-me simplesmente clicar nas entidades. Desculpa. Ok. Portanto, basta-me simplesmente clicar nas entidades. Portanto, como vocês viram, tem que se ativar uma opção ao nível das opções de sistema do SolidWorks e sem ter que ativar a ferramenta de cotas, portanto, clico nas entidades, posso usar a tecla de controle para selecionar múltiplas entidades e diretamente na área gráfica introduzir cotas, portanto, cotas lineares, cotas de ângulo e, como é óbvio também, portanto, manter as mesmas funcionalidades que já tinha antes, portanto, utilizando aqui o controle, seleciono duas entidades e consigo também manter, portanto, a relação de igualdade. Okay? Bastante interessante aqui o facto de conseguirmos acelerar bastante o processo de cotagem. Okay? Para que é que eu criei este retângulo? E para que é que eu... Ou seja, tens que ter aquele trabalho adicional de depois ir cotar, não é? Portanto, podes logo assim que desenhas a entidade fazer logo a própria cota, simplesmente selecionando as entidades ou combinação de entidades. Exatamente. Vocês estão a ver um barulho irritante, não estão? Do meu lado. Sim, é o simulacro de incêndio que temos aqui hoje. Foi mesmo timing perfeito. Perfeito. Pronto, eu vou mutar aqui. Ok. Até já. Portanto, para que é que eu criei este sketch? Vai-me servir então como orientação para criar aqui furação nesta placa. Okay? Portanto, e esta é uma das principais novidades, é que eu, quando quero utilizar a ferramenta do Wizard, eu agora já não tenho obrigatoriamente que definir qual é a face onde vou aplicar os furos e redefinir todo o seu posicionamento. Portanto, nós este ano podemos efetivamente utilizar sketches já pré-existentes ou já pré-preparados para aplicar furação. Okay? Portanto, e podemos aplicar a furação em todas as extremidades deste sketch, portanto, extremidades e pontos, e também utilizar, portanto, a geometria de construção como referência para criar os furos. Okay? Para além disso, podemos também fazer aqui o skip a algumas entidades do sketch e, por exemplo, vou descartar este vértice e aplicar apenas o furo nas outras três extremidades. Okay? Também bastante interessante. Okay?
Temos mais operações, portanto, ao nível de peças e operações, nomeadamente no que diz respeito à chapa e construção soldada, e para isso vou passar aqui a bola ao meu colega, ao Ricardo. Ora bem, vamos então seguir para essas novidades no que diz respeito à chapa e à construção soldada. Quando nós nos referimos aqui à parte da construção soldada, nós vamos ter aqui novidades, não ao nível dos elements, mas sim ao nível do Structure System, um modo que surgiu desde a versão 2019 e que tem vindo a ser melhorado nas últimas versões. Ou seja, em primeira instância, nós devemos de ter os nossos perfis definidos ou defini-los, não é? Eu vou aqui começar por definir aqui o meu perfil e vou fazer então aqui a seleção de janela através da área gráfica para que automaticamente todas as linhas, nós ali naquele caso, aliás, eu vou só aumentar aqui ligeiramente o tamanho do perfil para que se veja melhor. Ou seja, nós temos ali duas superfícies e baseando-nos nos contornos daquelas superfícies, ele automaticamente vai representar aqueles elementos de construção soldada. Depois, num segundo momento, vou criar aqui membros secundários através da interseção com os planos. Portanto, vou fazer aqui também uma seleção dos planos e vou então fazer a minha seleção. Quero fazer um reforço na parte traseira, na parte inferior e depois ali ao nível da parte lateral. Se por algum motivo eu tiver adicionado algum elemento em demasia, não é? Como foi aqui o caso, por exemplo, posso pura e simplesmente picar através da área gráfica e de uma forma bastante rápida e bastante intuitiva consigo então eliminar esses perfis, digamos, em excesso. Até aqui, nada de novo no que diz respeito às versões anteriores. Quando nós saímos então do modo do Structure System e nós vamos tratar os cantos, aí sim existem novidades. No que diz respeito ao tratamento de cantos, aqui no que diz respeito aos cantos de dois membros, o que é que nós temos aqui? As mesmas capacidades que nós já tínhamos ao nível dos elements. Ou seja, o trim type nós podemos definir como end butt 1, end butt 2, o de esquadria, ou então temos aqui um novo tratamento de canto e neste caso aqui é o canto aberto, em que múltiplas vezes pode ser utilizado para colocarmos ali um tipo de acessório para fazer este acoplamento e podemos também utilizar esta nova estratégia, digamos assim, ok? Portanto, aqui é também uma das grandes novidades nesta versão 2024 ao nível do Structure System. Ainda também aqui no modo de Structure System, mas também transversal, digamos, a outro tipo de ambientes, peça ou mesmo conjunto, é, por exemplo, no que diz respeito às propriedades. Isto é, se eu aceder aqui às propriedades da minha catalyst, eu vou aceder aqui a esta variável do comprimento e o que eu vou agora aqui fazer é acrescentar informação e, neste caso, a informação que eu vou acrescentar é no que diz respeito ao sistema de unidades. Ou seja, o comprimento vai ter definida uma unidade do tipo comprimento. E automaticamente temos ali a indicação que o comprimento do perfil é 960 milímetros. Vou agora aqui às propriedades ao nível das Custom Properties e vou também acrescentar informação, por exemplo, aqui no que diz respeito ao peso do nosso elemento. E vou aqui, neste caso, adicionar também o tipo de unidades. Aqui, neste caso, vai ser unidade do tipo massa. Temos ali aproximadamente 23 mil gramas, aqui neste caso, ok? Portanto, vou validar a minha operação e agora, se eu alterar o sistema de unidades da minha peça, de milímetros, gramas e segundos para metros e quilogramas, reparem que, a partir do momento em que eu volto às propriedades, aquilo que eu antes tinha em gramas atualiza automaticamente para quilogramas e aquilo que eu tinha há bocado na dimensão do comprimento em termos de o comprimento por milímetros, agora automaticamente atualizou para metros, ok? Algo também bastante útil para que depois, quando nós passamos informação para o desenho, a informação esteja corretamente definida, digamos assim. E já não nos obriga a colocar aquelas notas, portanto, a referir qual é a unidade e depois, entretanto, mudamos o tipo de unidade e passamos a ter metros quando devíamos ter milímetros ou
Exatamente, até por regra geral, nós podemos trabalhar em gramas, por exemplo, mas nada invalida que temos uma peça maior e dá mais jeito por causa do número de dígitos, digamos assim, ter aquilo em quilogramas. Ora bem, passando então aqui para a parte da chapa, temos aqui também uma novidade bastante interessante e refere-se à possibilidade de nós criarmos bibliotecas de estampagem, ou seja, criarmos bibliotecas de estampagem, neste caso, mas sem termos a necessidade de criar esse tipo de bibliotecas. Portanto, eu vou ativar aqui o meu tab do Sheet Metal e vamos aceder aqui então ao Sheet Metal e tenho aqui o meu sketch, já ao nível do modelo, um sketch normal, com algumas dimensões. Temos aqui então um novo comando, que é o comando Stamp. Aqui neste aspecto, eu vou aproximar aqui um bocadinho melhor. Vamos definir aqui alguns parâmetros, por exemplo, no que diz respeito aqui à profundidade, 20 milímetros. Vamos dar aqui uma inclinação, por exemplo, de 5 graus. Vamos definir aqui o raio da matriz, por exemplo, 10 milímetros. Raio do punção, 20 milímetros. E vamos também aplicar aqui um boleado aos cantos. Aqui para o boleado, por exemplo, 15 milímetros. E reparem que de uma forma bastante fácil e bastante intuitiva, nós conseguimos então criar esta ferramenta de estampagem e dar forma à nossa chapa. Ok? Aqui neste caso, tenho aqui outro sketch que vou aproveitá-lo para fazer a padronização desta operação de estampagem, através aqui do Sketch Driven Pattern. Já temos o sketch selecionado, definimos a operação e de uma forma também bastante rápida e ágil conseguimos então finalizar aqui o nosso modelo. Ok? Estas serão as novidades relevantes, digamos assim, Sheet Metal e o Elements. Exato. Vamos passar agora também a mais novidades, mas no que diz respeito à modelação de conjuntos. Ok? E para isso, eu vou abrir aqui um conjunto e vamos começar aqui por uma abordagem híbrida. Portanto, muitas vezes nós temos a necessidade de utilizar conjuntos como geometria de referência para criarmos peças. Por exemplo, vamos supor que nós queremos criar uma peça para reforçar este sistema aqui de tubos. Então é importante nós termos como referência o próprio assembly. Okay? Nas versões anteriores nós já poderíamos guardar o assembly como uma peça, no entanto, iríamos guardar apenas bodies importados, digamos assim, e íamos perder qualquer tipo de associação entre o ficheiro original e o produto dessa gravação. Este ano nós temos uma ferramenta nova, que é a possibilidade de criar, portanto, uma peça multibody. Não é o Save As Part, mas sim o Make Multibody Part. O que é que isto me permite? Portanto, para além de garantir a associação ao assembly original, permite-me filtrar qual é a informação que eu quero passar para a peça. Neste caso, eu vou passar os corpos sólidos, os corpos de superfície também e o material. Okay? Vou validar. Portanto, e foi criada uma peça, portanto, estamos agora em ambiente de peça. O que é que isto nos permite? Ter todas as operações de modelação que nós temos em peça, que são bastante mais completas do que as capacidades de modelação de conjunto. Okay? E temos aqui a operação de Make Multibody Part, que nos diz qual foi a informação que foi transferida, portanto, do assembly para a peça. Neste caso, os corpos de superfície, os corpos sólidos, e no caso dos corpos sólidos que equivaliam às peças do assembly, nós temos também associado o material de cada uma das peças. Okay? Portanto, vamos então criar o reforço. Vou esconder o corpo sólido, vou só mostrar aqui uma superfície e reparem, nestas situações em que nós temos um misto de superfícies escondidas e superfícies visíveis. Nas versões anteriores eu só poderia mostrar tudo ou esconder tudo, portanto eu agora tenho aqui a possibilidade, portanto, de filtrar qual é a opção que eu quero. Neste caso eu quero mostrar todas, não tenho obrigatoriamente que esconder primeiro para depois mostrar. Usando estas superfícies, portanto, vamos aqui ativar o separador das superfícies, vamos fazer um trim para criar uma superfície única. Okay? Portanto, selecionar tudo. Vamos manter aqui as seleções, portanto, esta e esta aqui. Ok? Portanto, dar espessura
esta superfície, vou dar aqui uma espessura de 3 mm, ok. Vou tornar os restantes corpos sólidos visíveis novamente, portanto, e de uma forma bastante fácil, lá está, com recurso à geometria existente e a operações de superfícies, criei ali aquele reforço. E agora, reparem, se eu mostrar, portanto, lado a lado aqui, o assembly original e esta peça que foi criada a partir da operação de Make Multibody Part, portanto, eu posso vir aqui ao assembly, portanto, movimentar o posicionamento aqui destes veios, portanto, e se vier à peça e fizer aqui um rebuild, reparem que o posicionamento vai também ajustar, portanto, a associatividade entre fecheiros fica também ela garantida. Okay? Portanto, no que diz respeito aos assemblies propriamente ditos, portanto, e exclusivamente assemblies, uma situação que também é relativamente recorrente, portanto, é vocês trocarem configurações, trocarem componentes, portanto, e esse tipo de alterações ao conjunto pode eventualmente provocar erros, nomeadamente erros de perda de referências em padrões. Okay? Portanto, eu vou aqui editar este padrão circular e vocês podem ver aqui que ele perdeu a referência do eixo de rotação. Okay? A novidade deste ano é que nós temos a possibilidade de, simplesmente clicando com o botão direito, fazer uma reparação automática destas operações. Okay? Portanto, desde que exista uma entidade semelhante nas proximidades da entidade original, portanto, vocês conseguem reparar o padrão circular, portanto, ele fica completamente reatribuído, fazendo aqui um rebuild, os erros desaparecem. Okay? Portanto, passando pelas peças, peça, estrutura, chapa e conjuntos, o próximo passo é fazer desenhos, não é? Portanto, e para isso, vamos mostrar aqui também. Só voltar a lembrar que nós estamos aqui só a fazer um resumo de todas as novidades. Nós, quando fizemos os eventos de lançamento, o Diogo, nesta altura dos assemblies, tinha várias demonstrações, portanto, que nós agora não fizemos porque pensamos que são um bocadinho mais especializadas, mais de detalhe. Estas que nós escolhemos, portanto, pensamos que são efetivamente as mais, com impacto mais significativo, mas não se esqueçam que nós hoje estamos a fazer um resumo. Okay? O Ricardo também ainda há bocado falou da parte da chapa, a chapa também tem mais coisas, os Weldmans também têm mais coisas do que aquilo que nós fizemos, mas estamos apenas a chamar a atenção para aquelas que nós achamos que são as principais. Okay? Sim, um resumo, o top 15 neste caso, não é? Um bocadinho por aí. É um top 15. Ora bem, vamos então ver... É isso. Os desenhos, exatamente. Ora bem, aqui ao nível dos desenhos, algo bastante útil e bastante prático no dia-a-dia do utilizador é, por exemplo, a possibilidade de, nesta nova versão, quando nós passamos o cursor sobre qualquer tipo de entidade, ok, uma cota neste caso, não é? Nós conseguimos ter a noção de qual a relação à qual a cota está a ter, está relacionada. Por exemplo, aqui neste caso, o 3,35, por acaso temos ali a representação cosmética que provavelmente faz-nos perder, digamos, ali um bocadinho a relação da circunferência, ok? Ali naquele caso, mas conseguimos ter a indicação que a relação daquela cota é entre o centro da circunferência e aquele vértice que temos aqui em baixo, ok? Por exemplo, se eu for aqui para a cota do 45,07, é o centro da circunferência e a lateral da nossa peça, ok? De uma forma muito mais intuitiva, nós conseguimos perceber qual é que é a referência à qual está dada aquela cota, um bocadinho por aí. Uma outra novidade, e que também vai ao encontro, digamos, da parte da cotagem, é quando nós queremos fazer, por exemplo, uma aproximação dos valores medidos, digamos assim, e aqui neste caso 45,07, nós vamos arredondar às unidades, digamos assim, e vamos colocar aqui 45 milímetros. Naquele caso do 71,88, vamos também fazer aqui um arredondamento e vamos dizer que é aproximadamente 72 milímetros. Reparem que nesta nova versão, sempre que existir alguma cota que não seja verdadeira, existe a possibilidade que esta seja realçada a uma cor diferente.
para que, de uma forma mais intuitiva, mais prática, o utilizador tenha noção que aquela cota não tem um valor real. Para que esta diferenciação, distinção, este highlight seja realçado, digamos assim, temos que aceder às opções, Document Properties, e depois vamos aqui à parte das dimensões e devemos então de ativar esta última opçãozinha, ou seja, para ele dar o highlight de todas as cotas que não sejam verdadeiras. Podendo depois aceder aqui ao sistema de cores e definir qual a cor que nós vamos atribuir para este tipo de cotagem, ok? Algo também muito semelhante àquilo que se passou na versão 2023 com o caso das tabelas. Depois, de uma forma também muito intuitiva, nós conseguimos fazer botão direito sobre uma cota e restaurar o valor original. Quem diz de uma cota, podemos pura e simplesmente fazer uma seleção de janela, selecionamos todas as cotas e vamos então aqui também restaurar os valores originais de uma forma mais rápida, mais transversal a toda a vista, digamos assim, ou todo o desenho, aqui neste caso. Posto isto, temos também outras novidades, ainda no que diz respeito aqui à questão dos desenhos. Deixem-me só abrir aqui um último desenho. E aqui neste caso, uma novidade também bastante interessante é, por exemplo, a possibilidade de nós adicionarmos uma nota a uma vista, algo que também já era possível, mas aqui neste caso, quando nós fazemos o link to property, temos agora a possibilidade, por exemplo, ok, eu vou querer ter ali relação do part number da minha peça, mas eu vou também ter a necessidade de adicionar outro tipo de informação. Que tipo de informação? Para isso eu não preciso de validar e voltar a fazer o link to property. Eu posso fazer aqui a ativação da opção add, venho à minha nota, coloco uma quebra de linha, ok? E estou agora em condições de adicionar uma outra propriedade. Posso continuar a fazer tecla add, e adiciono nova quebra de linha e eu vou buscar, por exemplo, aqui o material da minha peça. Aliás, aqui no caso do material ele não está especificado, vamos buscar aqui, por exemplo, o peso, ok? Validamos e neste caso agora atribuímos então todas as propriedades que nós pretendíamos e estamos satisfeitos. Também é algo bastante produtivo no dia-a-dia, ok? Da mesma forma que já se passava antes, se por algum motivo nós alternarmos a configuração, as propriedades vão também atualizar em conformidade, ok? Uma outra questão, também bastante prática, no ponto de vista do utilizador, é, por exemplo, muitas vezes, quando nós temos várias configurações e temos a necessidade de alterar a configuração ao nível do desenho, basta que uma peça seja alterada ou existam alterações ao nível da peça, digamos, referenciada, em que vamos ficar com cotas dangling. Nesta nova versão, temos também aqui melhorias, ou seja, neste momento nós podemos fazer botão direito sobre a cota que está dangling, fazemos o reattach e automaticamente na área gráfica nos é apresentada qual a relação que foi, digamos, perdida. E neste momento, de uma forma mais eficiente, nós conseguimos fazer a reatribuição dessa referência. O mesmo se passa aqui neste caso. Vou então fazer o reattach, aproximo ali da minha referência e vou então agora selecionar em conformidade com as nossas, digamos, pretensões, ok? E é isto aquilo que nós temos aqui ao nível também de novidades relevantes no que diz respeito à questão dos desenhos. E ao nível de CAD basicamente está tudo, ou há alguma coisa assim revolucionária, sei lá, poder guardar em versões anteriores. Não é? Essa das propriedades nas várias linhas é um bonezinho, sim senhor, não estava no 15, portanto conta já como uma altura de Natal e tudo mais, não é? Ainda bem que eu acho que essa também é bastante interessante. Exatamente. Pronto, estava aqui a dizer que pronto, a nível de novidades CAD, portanto, basicamente era isto que tínhamos que mostrar, portanto, era interessante nós podermos ter aqui alguma coisa completamente revolucionária, como, por exemplo, poder gravar em versões anteriores, não é? Mas isso não era no 24. Pois, realmente tens razão. Portanto, algo que nós temos agora na versão 2024, efetivamente é a possibilidade de podermos guardar um ficheiro, por exemplo, um assembly, portanto, simplesmente fazer aqui um save as e podemos guardar até 2 versões anteriores. Portanto,
versão 2022, versão 2023, portanto, algo, portanto, que nunca ninguém nos pediu, portanto, nunca ninguém sentiu esta necessidade. Exatamente. Por aí. Portanto, temos isto disponível para assemblies, portanto, temos disponível para desenhos, portanto, possibilidade de guardar até 2 versões anteriores. Okay? Voltando novamente aqui ao assembly, portanto, se eu abrir uma peça, portanto, tem também a possibilidade de fazer aqui um save as, portanto, até 2 versões anteriores. Mas, como complemento... Exatamente, como complemento, portanto, se eu abrir aqui o assembly e se fizer um pack and go, portanto, tenho também a possibilidade de guardar não só o assembly, ou só o desenho, ou só a peça, mas sim todos os ficheiros referenciados a este conjunto até 2 versões anteriores. Ok? Portanto, e agora sim, no que diz respeito ao CAD... Diogo, ainda já agora só para complementar essa questão. Sim. Uma das razões, porque se calhar a razão principal, porque não havia de facto essa compatibilidade ou essa retrocompatibilidade, digamos assim, também tinha a ver com o facto de sempre que nós lançamos uma ferramenta nova, numa versão nova, não é possível depois de uma versão anterior abrir essa peça porque utiliza ferramentas que ainda não foram criadas naquela versão mais antiga. Exatamente. Mas tem uma maneira também de resolver isso, certo? Exatamente. Portanto, nestas versões, se eu tentar guardar, por exemplo, este fecheiro na versão 2023, okay? Portanto, o SolidWorks vai-me avisar, portanto, se eventualmente existir alguma operação que não seja compatível com as versões anteriores, portanto, e dá-me aqui a sugestão do que é que eu devo fazer para poder guardar efetivamente, portanto, na versão anterior. Portanto, não me bloqueia a gravação, portanto, a partir deste menu, vamos supor que eu me enganei, eu queria guardar 23, mas afinal, aliás, queria guardar 22, mas selecionei 23, posso trocar, ok? Ou aqui neste caso também podemos fazer uma espécie de um comparativo, então se eu no 23, por exemplo, tenho estes problemas, neste caso não era bem no 23, era no 22 tenho estes problemas, deixa-me ver e avaliar o que é que se passa no 23, a ver se eu consigo exportar isto para o 23. Ok. Portanto, neste caso, o que não posso fazer, ou uma das coisas que não posso fazer é efetivamente o padrão linear simétrico. Portanto, ok, é fazer o disable do simétrico e definir a segunda direção. Portanto, como já estávamos habituados a fazer, mas é isso, não estamos bloqueados e ele avisa-nos, portanto, o que é que nós temos que... O que é que impede essa gravação direta ou seja, se estamos a utilizar alguma função nova, ele naturalmente vai nos avisar e dizer, cuidado, não podemos por causa disto e disto. E avisa-nos para fazermos alterações correspondentes, se for esse o caso. Exatamente. Estupendo. Já passámos aqui por uma série de coisas importantes que todos podemos utilizar. Portanto, estamos a falar do beabá de SolidWorks, peças, conjuntos, desenhos, sketches, muita coisa interessante. E agora entraríamos só aqui em 2 complementos que também penso que serão talvez os mais utilizados pelos nossos clientes, em particular o caso do Visualize e também o caso do PDM, só para também darmos aqui um highlight muito em linhas gerais do que de facto temos aqui de novo. Eu, por exemplo, em relação ao Visualize, nós temos umas 5 novidades, mas eu vos vou mostrar uma que pensamos que é mais importante. E que novidade é essa? Essa novidade é de que a partir desta versão 2024 nós vamos ter um novo modelo de aparências completamente reformulado e utilizando a base do formato PBR, portanto, que é um standard da indústria. Ou seja, todas as aparências neste momento no Visualize foram convertidas para este novo formato DSPBR, que tem, como vocês veem aqui do lado direito, uma série de parâmetros, portanto, digamos, o identificador completo que nós vamos ver agora, portanto, aquele Enterprise PBR Shading Model, tem mais de 30 opções de materiais que nós podemos configurar de acordo com todas as, digamos, variantes e parâmetros que digamos, que podemos influir, portanto, na definição do material. Aquilo que existe depois são a criação de subestilos, por exemplo, para
para metais refletivos, ou para pedras preciosas, ou para vidros, ou para madeiras, que depois vão escolher apenas alguns daqueles parâmetros para termos essa definição mais granular, portanto, e não termos todos aqueles parâmetros para cada um dos materiais, que senão ia ser demasiado. Outra opção que também aqui temos é que, se queremos realmente atribuir mapas de textura aos nossos materiais, basta-nos arrastar aqui do Explorer para dentro do próprio interface, e ele vai automaticamente atribuir de acordo com a textura que é, atribuí-la ao sítio certo. Portanto, pode ser um displacement, pode ser um normal, pode ser o diffuse, que agora já não se chama diffuse, chama-se o albedo. Portanto, a grande novidade no Visualize é esta: temos um novo modelo uniformizado de materiais para todos os produtos de renderização da Assosystem, que segue as normas standard do mercado para os materiais PBR, portanto é a nossa versão do material PBR, e que vai permitir ter renders de muito mais qualidade e também muito mais facilidade em encontrarmos na internet materiais de várias bibliotecas gratuitas que podemos também depois incorporar facilmente dentro dos nossos renders. Depois existem também mais umas novidades a nível dos manipuladores e dos estudos solares e novos wizards para criação de imagens e renders, mas pronto, isso depois vocês consultam no What's New, portanto, e veem também essas 3 ou 4 novidades que eu agora não tive tempo também de vos falar, está bem? Sim, e o Visualize este ano é especialmente relevante, não é? Por causa da questão do PhotoView 360, não é? Ter sido descontinuado. O PhotoView 360 foi descontinuado, portanto já não vai ter mais nenhum desenvolvimento. Portanto, a nossa ferramenta de render, a partir de hoje, e como vocês sabem, está incluída, não é a partir de hoje, já a partir da versão 2016, portanto que existe o Visualize já há bastantes anos, mas é a nossa ferramenta de criação de imagens e animações fotorrealísticas, SolidWorks Visualize, que está incluída em todas as versões de SolidWorks Pro e Premium, com serviço de manutenção de software ativo na versão standard, okay? Na versão standard do Visualize. Okay? Isso mesmo. Ora bem, passando então aqui para as novidades no que diz respeito ao SolidWorks PDM. No que diz respeito ao SolidWorks PDM, a novidade, digamos, mais relevante é aquela que toda a gente pretende, versão após versão e diariamente, um bocadinho por aí, que é a melhoria em termos da fluidez, ou seja, para sistemas com ou sem latência, e, por exemplo, aqui no caso de adicionarmos ficheiros ao Volt, na versão 2024 está cerca de 2 vezes mais rápido que na versão 2023. Alterações de estado está 4,5 vezes mais rápido que na versão anterior. E quando fazemos um Pack and Go copy tree através do PDM, está também 2,5 vezes mais rápido do que a versão anterior, ok? O mesmo tipo de dados acabamos por ter aqui depois também em sistemas de baixa latência, 50 milissegundos, 1,5 para adicionar ficheiros ao Volt, alterações de estado 5,0 vezes mais rápido, e no copy tree 3,5 vezes mais rápido, ok? Melhor do que vermos a tabela é vermos na prática, ou seja, do lado direito temos versão 2024, lado esquerdo temos versão 2023, estamos a adicionar ficheiros ao Volt. Na versão 2024 nós já alteramos, nós já terminamos, vamos mudar de estado. Na versão 2023 ainda estamos a adicionar, digamos, os ficheiros ao Volt, ok? Estamos então agora a proceder à alteração de estado na versão 2023. Na versão 2024, basicamente, estamos a terminar. E terminando, podemos então criar uma nova pasta e vamos então agora aqui replicar um copy tree, um Pack and Go, e vamos passar os ficheiros para essa nova pasta. Reparem que já estamos no processo mais à frente na versão 2024 e na versão 2023 ainda estamos em fase de processamento de alteração de estado dos ficheiros. Ok? A performance a nível de PDM, ela é muito dependente do hardware, é dependente da rede. Da infraestrutura. Exatamente. A questão é que este ano os processos que são específicos do PDM, portanto, todos eles estão mais acelerados, estão mais rápidos, que é o que toda a gente quer. Portanto, é efetivamente ter tempo para trabalhar e não para ficar a olhar à espera das tarefas automáticas, não é?
Exatamente. Reparem só aqui uma nuance, desculpa interromper, Diogo. Na versão 2024, terminamos todo o processo, adicionamos fecheiros ao Volt, alteramos de estado, fizemos o copy tree. Na versão 2023, estamos neste momento a começar a fazer o copy tree, ok? Ou seja, acaba por ser uma diferença bastante significativa. Nós aqui estamos a falar de um vídeo de 2 minutos e qualquer coisa, 3 minutos aproximadamente. Num dia de trabalho, vamos poupar bastante tempo, ok? É muito importante tudo o que tem a ver com performance para clientes que trabalham com conjuntos grandes, que são muitos, tudo o que se possa ganhar é sempre muito importante. E aqui no PDM, apesar de existirem também bastantes outras novidades, nós chamamos a atenção para esta, porque realmente vemos uma grande diferença entre versões e esperamos que vocês também sintam essa diferença quando fizerem a instalação do novo PDM. Okay? Exatamente. Portanto, e se vocês estiveram atentos até agora e se estiveram aí a tomar nota, provavelmente contaram 15 até ao momento, mas temos mais qualquer coisa para mostrar, não é, Rui? Eu acho que não são bem 15, porque vocês já meteram aí mais uma ou outra pelo meio. O Ricardo falou das notas. Diogo, tu também mostraste uma que não sei se as pessoas repararam, aquela do White sólidos, os corpos sólidos e os corpos de superfícies, tu podes ir lá e selecioná-los todos ou não. Portanto, isso foi também um bónus. Nós vamos pondo aqui 2 ou 3 para vocês também. Está a chegar o Natal, nós estamos a ser... somos generosos. Somos repassadinhos. Até 15 mais ou menos. E por isso, chegámos aqui a uma outra parte muito importante, e nós aqui nem estamos a incluir os serviços cloud na lista, porque de facto é uma diferença maior do que apenas estar a dizer que há mais uma ferramenta de chapa ou melhorias tem alguma outra ferramenta existente, porque é uma mudança efetivamente estrutural e que afeta todos os clientes e que é muito importante e que nós queremos também transmiti-lo da melhor forma possível. E essa novidade tem a ver com o facto, portanto, nós já por diversas vezes, desde o princípio do ano, que temos transmitido esta mensagem de que o CEO da Dassault, Jean Paul Bassi, transmitiu também no evento mundial 3D Experience World, que decorreu este ano em fevereiro, que ele disse que a partir de 1 de julho deste ano, todas as novas licenças de CAD iriam ter serviços cloud para ligação à plataforma 3D Experience, e que seria possível, entre utilizadores que não tivessem roles pagos de plataforma 3D Experience, seria possível também para estes utilizadores aceder a informação 3D produzida por utilizadores que tenham de facto esses roles. Portanto, foram 2 anúncios muito importantes, com implicações bastante estratégicas, e que têm vindo a ser implementadas, portanto, no mercado em todo o mundo. Isto é exatamente o que aconteceu, ou seja, a partir de 1 de julho, todas as novas licenças têm aquilo que nós chamamos os roles colaborativos ou os serviços cloud, que nós, também por uma questão de facilitar melhor, digamos, a transmissão desta informação e de criarmos aqui algumas referências um bocadinho mais fáceis de compreender por parte de todos os clientes, dividimos nestes 3 verbos que vocês estão aqui a ver, ou seja, por um lado, partilhar e anotar, ou em inglês o share and markup, que tem a ver com o segundo anúncio, ou seja, que podemos partilhar a nossa informação de maneira que qualquer pessoa, tendo ou não rolos comerciais, consegue aceder, visualizar e fazer comentários sobre aquilo que é partilhado a partir diretamente de SolidWorks. Temos a parte do armazenar e rever, que no fundo não é mais do que temos o nosso PDM na cloud, gerido com infraestrutura cloud, com todos os cuidados em termos de segurança, cibersegurança e de redundâncias que fazem parte do DNA de cloud da própria Dassault. Ou seja, tudo o que tem a ver com o PDM na cloud integrado com o SolidWorks, e depois ainda a componente mais avançada de gestão e controle, onde já estaremos a falar depois de workflows mais avançados, que podem envolver gestão de incidências, de change actions, portanto, funções de ferramentas mais avançadas que o utilizador de SolidWorks poderá ou não utilizar, portanto, no seu workflow normal de trabalho, sendo que há coisas que nós achamos que realmente toda a gente pode tirar partido, como por exemplo o partilhar e anotar é uma ferramenta fantástica e toda a gente pode, a partir deste momento, utilizá-la e partilhar todos os seus desenhos com pessoas dentro e fora da organização.
A parte do PDM na cloud super importante, também que permite resolver todas as questões normalmente associadas a uma implementação de PDM, mas utilizando uma infraestrutura cloud sem termos necessidade de ter hardware físico, servidores, pessoas preocupadas com isso, updates, backups, tudo isso tratado diretamente apenas com uma ligação à internet, e depois os roles mais avançados ou as funções mais avançadas de gestão e controle. Portanto, estes são os 3 roles que fazem parte desta solução, os tais serviços cloud que nós temos vindo também a falar ao longo deste ano. Eu penso que durante este ano nós já fizemos pelo menos 3 ou 4 webinars. O último fizemos, penso, com a Paula, onde fizemos aqui também um detalhe bastante mais granular do que é possível fazer com cada um destes roles, mas vamos também agora, e o Diogo vai-vos mostrar um bocadinho o que é possível fazer com cada um deles, mostrar exatamente, assim, em linhas gerais, o que são estes serviços cloud e o que podem fazer, enquadrando-os nestas três categorias principais que vocês estão aqui a ver. Exatamente, certo, é isso. Portanto, vou-vos mostrar aqui um fluxo de trabalho para alguém que utiliza efetivamente o SolidWorks, portanto, e vocês têm que olhar para esta questão dos serviços cloud como um acrescento ao SolidWorks, efetivamente. Portanto, vou partir aqui de um cenário em que nós temos um ficheiro modelado e precisamos, por exemplo, de partilhá-lo com um fornecedor para pedir aqui uma orçamentação, por exemplo. Okay? Então, trabalhando diretamente no SolidWorks, basicamente selecionamos ali a partilha de um ficheiro, restringimos a utilizadores específicos, adicionamos o e-mail dessas pessoas, portanto, só essas pessoas é que vão conseguir aceder ao ficheiro, coloco uma mensagem, portanto, no fundo, a pedir o feedback que necessito, e essas pessoas vão receber um link, portanto, um link de partilha, onde diretamente a partir do browser conseguem visualizar o modelo, conseguem colocar anotações, portanto, dizer não consigo fabricar numa única vez, tenho que dividir em 3, preciso de furação para fixar as 3 peças, mudar o acabamento superficial, portanto, e para além destas anotações gráficas, conseguem tirar cotas e colocar também comentários, portanto, em texto. Okay? Do nosso lado, nós abrimos o SolidWorks, temos acesso às ferramentas da plataforma 3D Experience, portanto, conseguimos ver as anotações colocadas na partilha pelo parceiro, pelo fornecedor. Okay? Portanto, a partir daí fazemos as atualizações no SolidWorks, atualizamos a partilha e dizemos, neste caso ao fornecedor, e agora está tudo bem. Okay? Ele recebe essa informação, recebe desenhos atualizados e tira as notas que são necessárias. Portanto, ok, já dividi em 3, assim já consigo, mas para fazer esta peça, efetivamente preciso, por exemplo, de saber qual é a distância que vocês veem ali marcado em cima a vermelho, preciso de saber se o diâmetro dos furos é igual dos 2 lados, isto tem aqui um acabamento superficial, um autocolante, vocês querem que seja ou eu quero que seja este fornecedor a colocar, ou vou depois colocar à parte, portanto conseguimos ter esta partilha bastante otimizada, ok? Portanto, processo tradicional, troca de e-mails, troca de executáveis para instalar softwares, instala este software de visualização ou tenta abrir no SolidWorks se tiver licença, ou então arranjar aqui estratégias para conseguirmos partilhar os ficheiros. Portanto, já não é preciso. É preciso partilhar o link do lado do SolidWorks e a outra pessoa só precisa de ter acesso à internet. Portanto, computador, tablet, telemóvel, acesso à internet e um browser é o suficiente para conseguir partilhar, anotar, adicionar comentários, pedir e dar feedback. Okay? Para além disso, o que é que os serviços cloud nos disponibilizam? Gestão documental na cloud. Portanto, eu a partir de SolidWorks posso guardar os ficheiros para a cloud. Portanto, tenho aqui um sistema de gestão documental bastante poderoso, bastante robusto. Posso criar a minha estrutura de ficheiros, portanto, utilizando aqui marcadores, portanto, utilizando estes bookmarks. Posso, a partir do SolidWorks, analisar a estrutura do ficheiro, portanto, ver se eles estão atualizados, se estão guardados, quais são os conjuntos que estão afetados por determinados ficheiros. Okay? Posso reorganizar, portanto, em novos marcadores, facilmente para ter aqui uma estrutura melhor de ficheiros, ou mais otimizada. Posso bloquear o acesso ao ficheiro para garantir que só eu é que tenho capacidade de edição do ficheiro, portanto, ele fica bloqueado para edição para os outros utilizadores. E depois, mais uma vez, tendo apenas acesso à internet e a um browser,
consigo ter aqui também ferramentas para visualizar a estrutura do fecheiro, perceber quais são os modelos que estão afetados por aquele componente, propriedades internas àquele componente, ok? E associado a esta gestão documental tem também a possibilidade de criação de revisões. Okay? Não vou aplicar ali a furação lateral, mas sim superior. Okay? Tenho que criar um novo fecheiro, mas pode ser simplesmente uma nova revisão do mesmo fecheiro. A partir daí, as ferramentas de gestão documental permitem saber quais são os fecheiros que vão ser afetados por aquela revisão. Portanto, e a partir daí, facilmente guardo novamente, crio uma nova revisão. Portanto, isto tudo é atualizado na plataforma 3D Experience. Tenho a possibilidade de criar também tabelas de revisões, como já tinha anteriormente. A vantagem é que facilmente tenho a capacidade, por exemplo, de trocar a revisão no SolidWorks, voltar à inicial, voltar à atual. Tenho ferramentas na plataforma 3D Experience para comparar revisões, portanto, e de uma forma também bastante gráfica, consigo perceber aqui a vermelho qual é que era a revisão anterior, a verde qual é a nova revisão, portanto, e facilmente perceber quais são as alterações que foram feitas. E não se esqueçam do ponto inicial, portanto, as capacidades de partilha associadas a estas capacidades de gestão documental fazem com que toda a gente tenha mais facilidade em perceber o que é que está a acontecer em todas as fases do projeto. Okay? Para além disso, tem também aqui ferramentas no fundo, de design review, portanto, de revisão dos projetos, onde posso, utilizando ferramentas de markup, portanto, analisar, por exemplo, este conjunto, para além de ter um visualizador, aqui, chamando aqui a atenção outra vez, estamos no browser e não no SolidWorks, okay? No browser consigo visualizar o modelo, consigo adicionar informação, por exemplo, neste caso, aquela placa não está bem modelada, precisa de cortes para a corrente poder passar, ok? Então, coloco esta informação para depois algum desenhador, algum projetista fazer estas alterações ao modelo. Portanto, é preciso colocar furos e é preciso testar 3 cores diferentes no modelo. Okay? Quem é que vai fazer isso? Portanto, vou definir uma tarefa, okay? Na plataforma 3D Experience tem também aplicações de tarefas, defino a tarefa, atribuo essa tarefa a um utilizador ou a um grupo de utilizadores, adiciono um markup a essa tarefa, portanto, e quem ficar responsável pela tarefa ou quem pegar nessa tarefa vai fazer essas alterações, portanto vai só fazer as alterações no SolidWorks, usa as ferramentas de gestão documental para criar revisões, completa a tarefa, eu sou notificado que a tarefa está terminada e vou visualizar no fundo aqui o esquema de revisões, consigo ver, portanto, existem todas essas versões e mais uma vez, portanto, uso todas as capacidades que falei anteriormente para trocar de revisões, analisar, portanto, fazer aqui um design review e, se for necessário, comentar, pedir feedback, pedir alterações, portanto, e comunicar dentro da equipe, ok? Portanto, tudo isto associado à licença SolidWorks, portanto, que vocês já têm, e ao SolidWorks Desktop, portanto, tal como estão habituados a trabalhar, portanto, com este acrescento de funcionalidades. Ok? Isso mesmo, Diogo, é isso, tens toda a razão. Portanto, só para repetir também aquilo que eu tinha dito ao princípio, o Diogo agora também confirmou, portanto, todas as novas licenças de SolidWorks compradas a partir de julho têm automaticamente os serviços cloud incluídos. Os clientes que têm manutenção ativa podem optar por fazer a renovação nos mesmos moldes que tinham vindo a fazer até agora, portanto, sem os serviços cloud, portanto, não têm acesso a estas ferramentas, ou utilizando os serviços cloud, portanto, adicionando esta capacidade de colaboração, de PDM na cloud e outras mais avançadas, e também, muito importante, de ligação à própria plataforma 3D Experience, que será claramente o futuro daquilo que é, portanto, o ecossistema SolidWorks 3D Experience Works. Portanto, nós aqui temos, com este serviço cloud, uma excelente porta de entrada, uma maneira de comunicarmos, de entrarmos dentro daquilo que é a plataforma 3D Experience e aproveitar, portanto, tudo aquilo que ela também pode fazer por nós, e é muito, portanto, não só nesta área de colaboração e PDM, como estamos aqui a falar, mas depois estendendo isso para outras ferramentas de desenho mais avançado, de simulação tipológica, simulação avançada também com o Abacus, novas ferramentas de maquinação, novas ferramentas de digital twin, de produção.
Portanto, temos aqui depois um manancial enorme de possibilidades que se abrem a partir do momento em que nós estamos a trabalhar, envolvendo a plataforma 3D Experience também no nosso processo de desenvolvimento. Ok? Com isto, Diogo, pronto, nós tínhamos prometido 45 minutos, mas pronto, já estávamos mesmo a ver que isto ia resvalar. Pronto, não há hipótese. Não começamos às Então, mas nós mostramos pelo menos isto tudo que está aqui, mais 2 ou 3 que fomos comentando também, digamos, à medida que fomos avançando. Era 45 para o top. Daqui, portanto, eu sei que ninguém valoriza muito esta questão do gravar nas 2 versões anteriores, portanto é uma coisa que as pessoas não acham assim muita piada, também vimos isso nos eventos. Sim. Não acharam muita piada, mas obviamente só estou a brincar, de falar ao contrário, foi das novidades mais impactantes e mais que tiveram melhor reação por parte dos participantes nos nossos eventos. Tirando esta, que nós já sabemos que é uma big one, o que é que vocês também recomendam daqui? Qual é que foi a mais surpreendente para vocês? O que é que gostaram mais? O que é que vocês dizem em relação a esta lista que temos aqui à frente? Olha, eu acho que todas elas são bastante interessantes e, acima de tudo, vão-nos dar melhorias na produtividade. Mas eu, se calhar, pelo menos aqui deste top 15, eu realçaria aqui a possibilidade de criar uma peça multibody. Até uma funcionalidade completamente nova em relação ao que tínhamos e que nos dá uma maior liberdade e, acima de tudo, sincronismo para conseguirmos criar modelos tendo o próprio conjunto como geometria de referência. Eu acho que isso é interessante e pode mudar aqui um bocadinho alguns fluxos de trabalho, pode melhorar algumas coisas, sim. Do ponto de vista prático, aqui no meu caso, eu gosto ali bastante também da pré-visualização das cotas no Sketch, não é? É bastante prático. E depois, no que diz respeito à parte dos desenhos, também aquela secçãozita de reconectar as cotas penduradas, ou seja, a cota está dangling e nós facilmente conseguimos perceber qual é que era a referência que está em falta, não é? A posição da referência e reatribuí-la de uma forma bastante mais rápida. Já agora eu ia também chamar aqui a atenção para outras 2 que misturadas fazem muito sentido, que é a possibilidade de poder pôr as unidades nas propriedades e depois pôr logo ao mesmo tempo várias propriedades na mesma linha de chamada. Isso vai dar um boost muito grande na criação de desenhos 2D. Sim, acho que há aqui estas 3 ou 4 desenhos, são todas elas bastante são de pormenor, mas são pormenores muito, muito importantes para os nossos utilizadores. E são práticos. A questão do desenho e a sua manipulação em caso de haver alguma coisa que corra menos bem. Espetáculo, portanto temos aqui muita coisa interessante, muita coisa nova, já para não falar, obviamente, dos serviços cloud, que é a grande de todas elas. Portanto, esta nova opção que temos de conectar, a opção para quem tem manutenção, para quem compra licenças novas, nem sequer é opção, portanto, vão ter os serviços cloud, de ter, de facto, esta ligação à plataforma. Que mais é que nós também, para terminar, podemos indicar aqui aos nossos participantes de hoje? Pronto, é isso. Uma vez que nós chegamos ao destino, não é? Uma vez que chegamos que temos SolidWorks do nosso lado, portanto, precisamos agora da ajuda e do acompanhamento. Só reforçar que, obviamente, tudo aquilo que tem a ver com novas versões, acesso a novas versões, está englobado daquilo que é o âmbito do serviço de manutenção de software, que nós, que é um clássico de tudo o que é, digamos, um modelo de comercialização de SolidWorks em Portugal, portanto, que vocês pagam todos os anos para ter acesso a estas novas versões. E não só, portanto, por isso é que nós estamos também a chamar aqui a atenção para o não só, ou seja, para além da nova versão, que nós agora estamos a introduzir de forma digital e em novembro de forma presencial, para além dos serviços cloud, que são importantíssimos e que permitem essa tal ligação à plataforma 3D Experience, eu também comentei ainda há bocadinho que temos produtos exclusivos aos quais vocês têm acesso simplesmente por terem a manutenção ativa. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Visualize Standard, no CAM Standard. Também acesso ao programa de certificação. Okay? Aqui também só uma nota rápida, por exemplo, no evento de OERAS, nós tivemos também a participação dos 2 coordenadores do primeiro User Group
SolidWorks cá em Portugal. Portanto, eles estiveram lá e fizeram também uma pequena apresentação. Por isso, nós podemos depois, no seguimento deste webinar, enviar-vos também esse link, ou entretanto, se eu encontrar, ponho aqui também nas notas, para vocês poderem também conectar-se com esse grupo, receberem indicações de dicas, de truques, de reuniões, portanto, que o grupo também está a procurar fazer, e também na procura de certificação, que é cada vez também mais procurada pela parte das empresas industriais que estão à procura de profissionais, de preferência certificados na utilização do SolidWorks. Para além destas questões, obviamente, tudo aquilo que tem a ver com o suporte técnico por parte da Schedule Ibermática, aqueles recursos que nós vamos produzindo, webinars, materiais, vídeos que colocamos no YouTube, há aqui um especial que eu falo já a seguir, e também outras ofertas, descontos, formações que vamos também dando, portanto, à medida daquilo que também vemos que é importante para os nossos clientes e que incluímos no âmbito do serviço de manutenção de software. O que é que eu deixei aqui também como uma parte que vale sempre a pena lembrar e que é um grande diferenciador e uma grande mais-valia que nós também prestamos aos nossos clientes, as Schedule Tools, não é? São automatismos que têm vindo a ser desenvolvidos pelo Albino e a sua equipa de desenvolvimento já há mais de, eu diria, não sei, também 16, 17 anos, portanto já tem um histórico também bastante largo. Todas estas macros foram feitas a pensar nas necessidades de um ou de muitos clientes. Muitos dos nossos clientes utilizam diariamente estas macros e elas permitem, de facto, automatizar de uma forma super rápida e eficiente tarefas que ou são muito chatas de fazer no SolidWorks e repetitivas, ou de todo não dá para fazer no SolidWorks. Temos aqui vários exemplos a nível de maquinação, a nível de nesting de perfis, a nível de um pack and go que é melhor que o pack and go do SolidWorks, ao nível de gestão de configurações, de bounding boxes e de alinhamento de sistemas de coordenadas, etc. Portanto, convido-vos sempre a explorarem este recurso que é muito importante, que nós temos vindo a manter ao longo de todos estes anos e que é essencial, como dizia, para os fluxos de trabalho de muitos dos nossos clientes. E se não conhecem, conheçam, por favor, este recurso, porque vai ser, de facto, importante para o vosso fluxo de trabalho. E se tiverem alguma ideia também de sugestão de uma macro que fizesse aqui falta ou que fosse importante também para automatizar alguma parte do vosso trabalho, façam-nos também chegar essa informação para nós fazermos o pitch ao Albino, para ver se o Albino depois consegue, nos tempos livres que ele tiver, também colocar aqui mais essa macro no Schedule Tools. Por isso, também dizer que, do ponto de vista do suporte, obviamente importantíssimo, e que é também uma das características que eu penso que nós também nos diferenciamos, nós temos, obviamente, um conjunto de pessoas. Hoje temos aqui o Diogo e o Ricardo, mas para além do Diogo e o Ricardo, vocês de certeza que já falaram ou com o Diogo Teixeira, ou com o Ricardo Borges, ou com o André, portanto, na parte do CAM. O Vinícius agora tem estado mais envolvido também com a parte da formação, com os cursos de formação. Por isso, temos uma equipa ampla, especializada, com muito conhecimento, muitos anos de conhecimento de SolidWorks e dos produtos de todos os portfólios. Aqui estão os nossos contactos, que eu penso que vocês também já deverão conhecer. E por isso, só tenho mais um slide a dizer muito obrigado. Sim, eu queria só também chamar aqui a atenção, Rui, acho que colocaste aí nos handouts do... Coloquei, sim senhor, ia falar sobre isso. Isso. O PDF com as novidades completas do SolidWorks 2024, portanto podem fazer o download para terem isso do vosso lado. Portanto, nós fizemos aqui um agregado do nosso top 15 e meio, mas tem aí, portanto, o PDF com todas as novidades. Atenção que alguns campos, por exemplo, eu não sei porque é que eles estavam mais distraídos este ano, mas por exemplo, no caso do Visualize, eles só têm lá uma novidade e existem várias novidades no Visualize, portanto tenham também atenção a isso. Eu posso depois enviar mais algum recurso sobre essas novidades. Colegas, entretanto parece que não temos perguntas, por isso, sim, se calhar fechávamos aqui a loja por hoje, também já é 12:08, portanto terminamos então aqui a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela vossa presença aqui connosco, foi um prazer, como sempre. Muito boas festas, bom Natal para todos. Este será o nosso último webinar do ano. Ricardo e Diogo, também querem dizer alguma coisa aos nossos
participantes? Não, é isso, é desejar boas festas, continuação de bom trabalho e que nós estamos disponíveis para vos ajudar. Exatamente. Boas festas Isso. e venha 2024. É isso. Cá estaremos outra vez para o ano, está bem? Portanto, um grande abraço a todos, obrigado pela vossa participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.